Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estaremos meditando à luz de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Neste primeiro momento estaremos fazendo a leitura apenas dos versículos 31 e 34. Posteriormente, nós estaremos consultando todo o restante do texto. A palavra do Senhor Jesus assim nos diz: Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Há 3 semanas que nós estamos vivendo um dos momentos mais tensos das nossas vidas, socialmente falando, onde nós fomos obrigados, então, a parar todas as nossas atividades profissionais, acadêmicas, religiosas e recreativas. E ainda vivemos com a incerteza de não saber quando é que vamos retornar. Se não bastasse, ainda convivemos com o problema da recessão econômica do nosso país. As pessoas estão com medo de perder os seus empregos, as pessoas estão com medo de passar fome, etc. Toda essa situação traz, de uma certa forma, inquietação para o nosso coração. E bate à nossa porta, então, a ansiedade, a preocupação, a inquietação com as coisas. Com relação a este assunto, o Senhor Jesus já havia tratado com os seus discípulos. O texto que nós lemos está no contexto onde o Senhor Jesus traz alguns conselhos para os seus discípulos, para que eles então enfrentassem os dias maus, para que eles vencessem então as inquietações da vida. O versículo 31, o Senhor Jesus disse: não vos inquieteis com o que comer, beber ou vestir. Versículo 34, Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Mas a grande pergunta é: como é que nós podemos fazer isso, Senhor Jesus? Porque somos seres humanos, fracos, limitados. Ainda que nós não concordemos, nós acabamos praticando. O texto vai nos trazer aqui alguns conselhos para enfrentarmos então as inquietações da vida. O primeiro conselho que o Senhor Jesus traz para enfrentarmos as inquietações da vida está no versículo de número 25, a parte final, quando o Senhor Jesus diz assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O primeiro conselho da parte de Jesus para vencer as inquietações é o seguinte: reveja as suas prioridades. O Senhor Jesus, de uma certa forma, vai interrogar os discípulos dizendo: será que a vida não é mais importante do que o alimento? Será que o corpo não é mais importante do que as vestes? Esse é um momento, meus amados irmãos e amigos, para refletirmos acerca daquilo que de fato importa, pois vivemos dias em que nós invertemos as prioridades. Nós gastamos muito mais tempo com aquilo que é superficial do que com aquilo que é essencial. Por isso, para vencermos a inquietação da vida, é preciso rever as prioridades, porque talvez nós estamos preocupados excessivamente com aquilo que é superficial. Aí Jesus nos chama a rever as nossas prioridades. Fazendo isso, certamente nós vamos sofrer menos. Mas o Senhor Jesus também nos traz um outro conselho para vencermos as inquietações da vida. E este segundo conselho está nos versículos 26 e 28. E eu quero chamar a atenção aqui para 2 verbos que o Senhor Jesus aqui utilizou. Versículo 26 ele inicia dizendo: observai. E no versículo 28, na parte B, ele diz: considerai. Esses 2 verbos, na verdade, são sinônimos, que traz a ideia de reflexão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: reflitam, pense bem, olhe para trás, veja o que Deus tem feito. Na verdade, ele manda os discípulos observar as aves dos céus. Ele manda os discípulos considerar os lírios do campo, para que então possam perceber que é o Senhor Deus que cuida de toda a sua criação, que é o Senhor Deus que sustenta, que é o Senhor Deus que ampara, protege, não apenas em tempos difíceis, não apenas em tempos de calamidade, mas em todo o tempo. O Senhor Deus cuida da sua criação. Qual é então o conselho da parte do Senhor Jesus?
creia no cuidado divino. Posteriormente, ele vai dizer o seguinte, vai trazer aqui uma outra interrogativa. Porventura, vocês não valem mais do que as aves? Nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança do Pai. E ele cuida de toda a sua criação, de forma especial, daquele que ele criou como sendo a sua imagem e semelhança. O segundo conselho da parte de Jesus para todos nós é, sem sombra de dúvida, crer no cuidado divino. Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Spurgeon, certa vez, disse que a ansiedade não tira os problemas do amanhã, ela só tira a paz do hoje. É tempo de lembrar do cuidado do Senhor, é tempo de observar ao nosso redor o que Deus tem feito por nós, é tempo de olhar para o passado e entender que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Portanto, esse é o segundo conselho da parte de Jesus: creia no cuidado do Pai. Mas o Senhor Jesus nos traz aqui um terceiro conselho para vencermos então as inquietações da vida. Esse terceiro conselho está no versículo 33, bastante conhecido de todos nós, quando o Senhor Jesus Cristo disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez aqui o Senhor Jesus faz uso de um outro verbo, buscai, que por sua vez traz a ideia de esforçar para descobrir ou ter. Jesus então aqui nos aconselha a fortalecer a nossa fé. Em tempos difíceis, em tempos de ameaça, nós bem sabemos que a fé é o elemento vital para vencermos as epidemias, pandemias, calamidades que nós enfrentamos no dia a dia. Enfrentamos coletivamente ou enfrentamos individualmente. É preciso fortalecer a nossa fé. E para isso nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. É tempo, meus amados irmãos e amigos, de nos debruçar sobre a palavra do Senhor. É tempo de nos humilhar ao Senhor em oração, em jejum. É tempo, de fato, de nos aproximar do Pai. Porque antes, no corre-corre das nossas vidas, nós meio que esquecemos, porque nós estávamos muito ocupados. E Deus às vezes permite, ou melhor, Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós voltemos os nossos olhos para Ele, para que nós o busquemos. É verdade que algumas pessoas nesses dias estão mais amedrontadas do que confiantes, mas Jesus então nos aconselha a fortalecer a nossa fé. Então, não fique inquieto com o dia de amanhã. Não fique temendo o que vai lhe acontecer, se você vai ter comida na mesa ou não. É Deus quem cuida, é Deus quem sustenta. Salmo 104, versículos 27 a 29, nos diz que todos esperam que Deus lhes dê de comer. E se Deus cortar a nossa respiração, nós voltamos ao pó. A vida está nas mãos de Deus. E o Senhor Jesus aqui nos aconselha a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, aquelas das quais nos tiram a paz, aquelas que traz inquietação, estas vão ser acrescentadas segundo o querer e a vontade e o tempo de Deus. Portanto, meus amados irmãos e amigos, é tempo de ouvir a voz do Pai. É tempo de ouvir a palavra de Jesus. É tempo, de fato, de pensar no hoje, buscar, de fato, rever as nossas prioridades, crer no cuidado divino, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos enfrentando toda essa situação. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos nesse dia adorando, cultuando a Ele. Portanto,
que eu, você, nós possamos enfrentar todas estas calamidades da vida, essas preocupações, utilizando, colocando em prática os conselhos da parte do Senhor Jesus. Um compositor nordestino, bastante conhecido, saudoso, já falecido, Acioli Neto, em uma das suas canções disse assim: se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Nós não sabemos o que vai nos suceder amanhã, nós não sabemos se vai existir amanhã, então nos preocupemos com o hoje, com o agora, e aproveitemos para acertar a nossa vida com Deus, aproveitemos para rever as nossas prioridades, aproveitemos para crer de todo o coração na provisão do Senhor, aproveitemos para fortalecer a nossa fé, aproveitemos para perdoar, para pedir perdão, aproveitemos para nos quedar diante do Senhor. É tempo de humilhação. Eu diria que tudo isso que o Senhor Jesus falou aos discípulos se resume em apenas uma lição. O Senhor Jesus, ele estava, na verdade, chamando os seus discípulos a crer na sua palavra e descansar nele. Portanto, meus amados irmãos e amigos, que eu, você, nós possamos descansar inteiramente do Senhor. Afinal de contas, é Ele que nos dá respiração e tudo mais. Nele nós existimos. Portanto, que nós possamos lutar para vencer todas essas inquietações, que eu sei que pairam nas nossas mentes e que de uma certa forma também invade o nosso coração. Descanse no Senhor e creia nas promessas de Jesus. Deus, pois, nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.